Senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, eu ia fazer uma homenagem aos alunos que aqui estavam, da Universidade de Harvard, citando aqui Abraham Lincoln, como já citei algumas vezes, mas no meu discurso de hoje quero começar pela fala de Abraham Lincoln, que diz, novamente: podeis enganar toda a gente durante certo tempo, podeis mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo, mas não vos será possível enganar sempre toda a gente. Falo isso, senhor presidente, citando aqui algumas reportagens dessa semana, o que me traz algumas, não só estranheza, mas alguma indignação até, porque tenho acompanhado de perto essas questões. Está aqui uma manchete do Correio Brasiliense, senhor presidente: Agnello abre sigilo. Governador envia dados bancários e fiscais à Procuradoria-Geral da República, além de informações sobre contratos firmados do GDF. O governador se precipitou em oferecer sua privacidade fiscal e bancária, para mais uma vez reforçar que tem todo interesse que a investigação seja concluída, e etc, etc. Não é a primeira vez que acontece isso. Não só de oferecer o sigilo bancário, como também, aqui também, outro jornal, Agnello quer abrir sigilos, investigação negada. O que acontece, senhor presidente? É evidente, é óbvio, que por mais que seja ignorante a pessoa, não deixaria passar na sua conta bancária os recursos de corrupção. Todo mundo sabe disso. Apesar que ele mesmo deixou, o de 5 mil está na conta da Anvisa, o depósito do Daniel. Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, o que eu gostaria que o governador fizesse, faça aqui um desafio em função dessa boa vontade dele. Abra o sigilo, sim, mas da sua família, dos seus irmãos, das suas irmãs e do Glauco. Porque eu tenho os documentos. Eu tenho os documentos das fazendas, das franquias, dos investimentos que foram feitos pelo seu Glauco, pelo seu Jamil. Milhões de reais foram aplicados nos últimos meses, e que eu tenho certeza absoluta, se o governador é tão confiante como diz essa matéria, por que ele não abre o sigilo bancário, fiscal e tributário com relação aos seus familiares? E do Glauco, que é o testa de ferro dele, o Jamil? Porque eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu falo, senhor presidente, às vezes até com certa segurança, assim, com convicção, porque eu tenho os documentos. Eu estou desafiando o governador a fazer isso. Da mesma forma como ele enviou para a Anvisa, o governador solicitou, fez um requerimento ao presidente da Anvisa para que verificasse se havia alguma coisa na Anvisa. Aí saiu na imprensa, para todos os jornais. O governador pediu para ser consultado a Anvisa se tinha algum processo contra ele. Aí o corregedor, que deve ser ou um cargo comissionado dele, alguma coisa assim, disse que não tinha nada. Mas eu tenho o documento assinado por ele. Está lá uma ata do MEC, está lá a ata da Anvisa, e está lá a funcionária, a diretora da Anvisa diz assim: não é para fazer o evento, esse preço é um absurdo, mas a diretoria não aceitou para que não houvesse o evento. Está lá, Agnello, de acordo, assinado. Ora, não é possível que as pessoas vão ser enganadas todo o tempo. Não é possível que os juízes, os ministros, o ministro do STJ, não é possível que, vendo uma manchete como essa, vá achar que isso aqui é sério e não apure nada. Agora, a mesma coisa, a questão dos grampos, investigação negada. Aí sai na primeira página aqui, ó: Ministério Público que Filipelli que não houve monitoramento denunciado. Aí tem aqui, olha o que diz o Ministério Público: é competência do STJ processar essas investigações. Então o Ministério Público não tem nada lá mesmo não, do Distrito Federal. Quem está apurando isso, quem pode apurar isso é o STJ, é competência do STJ apurar as investigações de governador. Então não adianta ficar colocando essas manchetes, porque isso é tudo aí para enganar a sociedade. Tem lá os documentos. Agora vem o caso Cachoeira, a mesma coisa. O que tem de fita, senhor presidente, o que tem de envolvimento deste governo com relação a essa questão Cachoeira é uma coisa absurda. Há diálogos. O Rafael esteve sim com Demóstenes, Rafael Barbosa, que é secretário de Saúde,
que era o caixa do governador Agnello, esteve 3 vezes com o senador Demóstenes. Agnello teve sim com Cachoeira. A Delta tomou conta do lixo em função da decisão judicial, foi, mas pagava propina depois para os assessores. Está lá Cláudio Monteiro, os diálogos. O Dadá não saía do SLU, não sai do SLU. As pessoas por que o SLU será, hein? Eu conheço o SLU, fui diretor lá uns anos atrás. Então o que esse cara está fazendo no SLU com relação ao lixo? Está aí a resposta. Um trecho que tem 3 quilômetros, bota como 5. Um trecho que tem 1 quilômetro, coloca na hora de pagar, que tem 2. As carretas entram no lixo e pesam 10 vezes. Agora saiu transparência, agora foi levantar isso. A fatura deu 600 mil. Nos meses anteriores estava dando 2 milhões. Por quê? Porque era no olhômetro. Então, senhor presidente, o que o Carlinhos Cachoeira queria fazer e fez era colocar as pessoas em cargos estratégicos, no SLU e no governo. E o Marcelão estava na Casa Civil, é assessor, sim, do governador. Casa Civil funciona do lado do governador. Então, eu sei que eles estão tentando abafar a CPI da Câmara Legislativa, está trazendo secretários de volta. Olha quem voltou agora, Rádio Mansur, Cristiano Araújo, voltaram para a Câmara para tentar abafar a CPI da Câmara Legislativa. Agora no DFTV, na hora do almoço, saiu agora a questão de Cachoeira envolvendo deputados da Câmara Legislativa. Está lá o diálogo, HCL, Rádio, e até fala do voto do Cristiano Araújo. Aí, a turma do Cachoeira liga e diz assim, um ligando para o outro, olha, o HCL não votou do jeito que nós pedimos. Aí, não, votou sim, aí foi essa discussão. Aí ligou imediatamente para o HCL, você não votou a matéria? Votei, eu fiz um discurso diferente, mas eu votei com vocês. Inclusive, mudei o voto do Cristiano Araújo. Quer dizer, então o Cachoeira também está na Câmara Legislativa. E a volta dos secretários, parece que é em função disso, para evitar que haja realmente passar limpo o que a deputada Hélia acabou de falar. Essa CPMI do Cachoeira tem que ir a fundo, tem que dividir sim em subcomissões, são tantos escândalos, envolve tanta gente que não dá para ficar na mão só do relator. Vamos dividir, bota Goiás, bota Distrito Federal, bota Estado do Rio de Janeiro, coloca os assuntos, cada assunto uma subcomissão, porque esse é o momento de passar a limpo essa questão de corrupção no Brasil. O deputado Placiano fala aqui todo dia, nós temos mais de 100 projetos aqui de combate à corrupção e ninguém fala nada, ninguém vota nada. Por quê? Será que há interesse? Agora querem tirar a Delta das investigações. Como é que vai tirar a Delta se só de contrato tem mais de 4 bilhões? É a maior empreiteira que tem do PAC desse país. E está praticamente em todos os estados. É escandaloso. Na maioria dos estados não tem licitação nenhuma. Tomou conta do Ministério do Transporte. Está lá. A Delta é a maior fornecedora de trabalho do PAC, do Ministério do Transporte em todo o Brasil. Então não há que se falar em amenizar nada. Nós temos é que dividir questões do lixo, questões das obras, por estado, colocar subcomissão em cada uma. Eu lamento muito de não estar participando ativamente e oficialmente da CPI, mas vou participar informalmente e vou acompanhar todas as reuniões, porque eu não quero deixar, senhor presidente, de aproveitar este momento para passar a limpo. Quem é quem? Quem é quem nesse parlamento? Quem está aqui para ganhar dinheiro? Quem está aqui em favor de pessoas como Cachoeira? Nós não podemos aceitar a generalização. Então, o Brasil passa por um momento importante, como passou há pouco tempo a questão do mensalão, que infelizmente o Supremo conseguiu até hoje postergar essas decisões. Espero que agora, ainda nesse semestre, o Supremo possa também votar e decidir logo essa questão do mensalão, que está há anos e anos, e agora junto com a questão do Cachoeira também. Eu acho que o Brasil precisa realmente passar a limpo essas questões todas, para a gente poder se dedicar um pouco mais nas questões básicas. Aqui no Distrito Federal, como é que um governo que está sendo acusado todos os dias há mais de ano, como é que ele vai governar? Está aqui, senhor presidente,
Olha aqui, setor de invasões 112 e 113 Sul, debaixo de um bloco lá, inclusive 113 Sul, mais de 6 barracas de plástico no meio do gramado, onde as crianças brincam nos parques. Há mais de 6 meses que tem esses barracos lá, de lona, debaixo de um prédio da 112, 113 Sul. Isso está aqui embaixo, aqui do lado da Câmara Federal, perto do Supremo, barraco de madeira debaixo da árvore. Teve que pegar essas pessoas, dar condições para elas. Cadê a Secretaria de Ação Social para cuidar disso? Agora, o governo está pensando só nessas denúncias, não tem como governar. Está aí os professores de greve há 50 dias, o maior índice de criminalidade do país. Brasília hoje tem mais criminalidade do que o entorno. As estatísticas estão dizendo isso. Como é que um governo vai tomar conta de educação, saúde e segurança, que é o básico, nas condições que se encontra hoje esse governo? Eu acho que o governador precisava ter bom senso, se afaste por 6 meses, sei lá, mas não pode continuar a querer governar diante de tantas denúncias, porque senão nós vamos ficar discutindo todo dia só isso, e aí fica tudo abandonado, como está abandonado. Não tem condições de receber os professores para negociar, não quer. Da mesma forma, daqui a pouco os metroviários estão ameaçando os agentes penitenciários, todo mundo está falando em greve, a saúde está falando em greve. Imagine como é que um governo vai tomar conta disso, pensando só na CPI para lá, CPI para cá. Então, eu faço aqui mais uma vez um apelo para que haja esse afastamento. Se não há o afastamento espontâneo, que o STJ entre nessa questão e liminarmente afaste por 6 meses até apurar essas questões, para que Brasília volte à normalidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.